Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre o panorama das redações convergentes. Eu vou compartilhar com vocês um pouco dos resultados da minha tese de doutorado que eu defendi em 2017 no programa de pós-graduação em jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina, em que eu busquei conhecer um pouco como empresas jornalísticas que nasceram com jornalismo impresso, marcas consolidadas de jornalismo impresso, e o que elas estão fazendo para transformar as suas redações em redações mais digitais, com um olhar mais forte para o jornalismo digital. Esse trabalho que eu chamo de versão de papel foi construído ao longo de mais de 3 anos de estudos, de pesquisa, visitas, redações, e eu vou compartilhar com vocês um pouco dos resultados aqui. Eu fiz questão assim, de tentar trazer, além do levantamento bibliográfico, dos estudos realizados nesse período de doutorado, um olhar de dentro das redações, assim, tipo, eu acredito muito sim que a gente tem que tentar conciliar pesquisa acadêmica com pesquisa prática, e eu fui em busca de entrevista com pessoas que estão vivendo essa mudança que a gente estuda muito na prática, e para isso eu entrevistei 24 profissionais de 8 jornais. São 5 jornais brasileiros: Folha, Estadão, O Globo, Zero Hora e Gazeta do Povo, o argentino Clarim, e os espanhóis É o Mundo e É o País, que eu tive a oportunidade de visitar em 2016. De forma complementar, assim, para fazer uma analogia um pouco mais ampla, eu também busquei estudos do New York Times, assim, que eles publicam estudos próprios e tem muita gente que estuda o jornal também por ser a referência que é. Então, dentro desse universo, eu consegui ter uma visão mais do panorama atual, assim, eu tenho atualizado nesses últimos anos, do que essas redações, marcas consolidadas do jornalismo impresso, estão fazendo no sentido de inversão de papel, no sentido de priorizar o digital na sua rotina. Começando falando um pouco sobre os nossos grandes veículos aqui do Brasil. Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, essas imagens são imagens ali de 2016 das redações, em que eles viviam um contexto já de convergência, assim, tipo, a equipe da Folha, do Estadão, é uma mesma equipe que atende impresso e atende digital, assim, um outro cargo tem algumas diferenças, isso 2016, 2017, agora no cenário mais atual, assim, está começando a ter uma divisão mais clara, mas nos últimos anos assim, foram alguns períodos de experimentação. Folha e Estadão foram um dos primeiros, dos grandes aqui do Brasil, a fazer essa redação convergente. Inicialmente, assim, tinha a equipe do jornalismo impresso, e tinha uma equipe dentro da redação que ajudava mais no equipe digital, no processo digital. Depois foi feito um processo de incorporação em que o digital e o impresso se uniram, mas houve uma clara, assim, uma hierarquia clara em que o impresso comandava e o digital estava respondendo ao impresso. Por exemplo, assim, tipo, antes tinha o editor de economia impresso, editor de economia digital. Daí, quando integraram, passou a ter um editor, que era o editor do impresso, e um subeditor, que era o do digital. Assim, o digital responde muito ao impresso, porque é fato, né? O impresso, ainda que paga as contas, é onde tem a maior assinatura. A Folha foi o primeiro jornal brasileiro a ter um maior número, ter um número de assinantes do digital maior do que do impresso, mas em quantidade. Só que vocês conhecem muito bem assim, que o valor das assinaturas do digital ainda é muito inferior ao do impresso. Então, em quantidade de pessoas, Folha e agora outros também têm mais assinantes no digital do que no impresso, mas em relação ao valor, a quantidade em dinheiro, o impresso ainda paga as contas, também pela questão da publicidade. Então, os jornais são muito claros ao falar que, sim, nós reconhecemos a importância do digital, nós queremos ter uma presença digital muito forte, nós investimos nisso, mas o foco principal, lá em 2016, 2017, ainda era o impresso. E daí isso acarreta no quê? Chega um momento do dia, geralmente ali no meio da tarde, em que a energia, a força braçal mesmo, a equipe, acaba tendo que investir sua maior parte do trabalho para o impresso, porque o impresso tem um horário para fechar, para ir para a gráfica, para conseguir chegar na casa das pessoas. Então, geralmente, a rotina das redações é
uma manhã em que traz o conteúdo do impresso ainda para o digital, produz conteúdo novo para o digital, ao longo do dia vão entrando materiais novos no digital, mas ali para o meio da tarde tem essa virada que precisamos fechar o impresso, essa é a nossa prioridade. E isso muda, e o digital acaba escanteado por um período. Mais recentemente, tiveram alguns movimentos tentando inverter isso que vão além do discurso, porque lá em 2016 já tinha um discurso nesse sentido, tanto Folha quanto Estadão falavam. Hoje ainda é prioridade o impresso, mas a gente enxerga o digital como muito importante, vamos trabalhar nesse sentido de investir mais no digital nos próximos anos. Quem deu um movimento mais recente entre os dois em 2019 foi o Estadão, que ele inicia uma nova fase de transformação digital. De novo, isso aqui são recortes assim, da própria reportagem que o Estadão anuncia a mudança. Ele reafirma o impresso como pilar, mas assim, muda a forma de produzir e distribuir notícias. É um discurso em que o digital está mais presente, temos uma equipe digital maior, mais representativa, com mais poder de gestão, de comando dentro da redação. É uma transformação assim, colocada em prática ali em agosto de 2019 e que a gente já percebe algumas mudanças quem acompanha o noticiário do Estadão. Eles fizeram todo um novo planejamento de cargos, de estruturação, em que a gente vai enxergar a mesa de inovação, um olhar para fazer algo diferente, para mudar a rotina, para mudar produtos. As editorias tradicionais ainda também, mas tem assim, tipo, editor executivo multimídia, editor executivo de planejamento, cargos que são mais representativos de uma rotina do digital. Eles têm a mesa digital, com conteúdos especiais, desde atendimento a redes sociais, a própria TV Estadão, produzia newsletter, tem a figura de um gerente de produto digital e tem também a mesa do impresso, que é para produzir o jornal tradicional, dentro do que a gente conhece do Estadão, com os núcleos de política e economia muito forte, mas também com as outras editorias ainda presentes. É uma transformação assim que não escanteia o impresso, mas que mostra assim, queremos ser cada vez mais digital, o que é algo bem interessante de acompanhar nos próximos anos também. Com olhar para o Sul, assim, a gente tem o Grupo RBS, que era um grupo com muitos jornais em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nos últimos anos vendeu uma boa parte deles, e os dois principais veículos são a Zero Hora, que é um jornal impresso super tradicional, e a Rádio Gaúcha, que é uma emissora de rádio muito forte lá no Sul, mas com presença de cobertura do noticiário nacional muito relevante. Uma empresa que ganhou alguns prêmios ESSO, uma empresa que produz um jornalismo muito relevante nacionalmente. Eles têm também um veículo mais popular, com uma linguagem mais popular, o Diário Gaúcho, e no processo de transformação digital, de convergência, porque cada redação já tinha a sua convergência, assim, tipo Zero Hora, digital e impresso já trabalhavam junto há bastante tempo. No Diário Gaúcho também, site, o impresso trabalhava junto há bastante tempo. Na Rádio Gaúcha também tinha um site que produzia o conteúdo da rádio, trazia o conteúdo da rádio para o ambiente digital também. O movimento mais recente que eles fizeram foi de juntar as marcas para criar um novo site, um novo veículo digital que tentasse trazer a marca dos dois, ou a força das duas marcas, a força dos dois nomes, e em um produto só, que foi a criação do Gaúcha ZH. É um produto assim que tem uma produção jornalística bem relevante em quantidade e qualidade, mas que gerou algumas ressalvas do ponto de vista estrutural. Assim, o grupo RBS é um dos que ainda está sentindo bastante o peso da crise econômica. Assim, ele continua sendo uma empresa muito grande, muito forte, principalmente no Rio Grande do Sul, mas com essas transformações das redações, houve sim muito corte de pessoal, muita sobrecarga de funções, tipo, um profissional da Rádio Gaúcha passa a ter demandas do impresso e vice-versa também.
Então, do ponto de vista da equipe, é preciso ter um acompanhamento maior para saber como que isso está acontecendo na prática. É, Na época que eu visitei a redação, eles já tinham esse plano, mas não era algo que estava acontecendo ainda. Assim, tinha 0 hora fazendo, com a mesma equipe fazendo digital impresso, e a Rádio Gaúcha funcionando de forma separada ainda e ensaiando alguma proximidade. Dessa virada de chave, que foi toda lançada com acompanhamento de marketing, com uma conversa ampla com o público, que é muito fiel às duas marcas, ocorreu, a gente percebe essa mudança no site, que realmente sim, fortaleceu a marca, fortaleceu o produto, mas é preciso um olhar para dentro da redação para ver como é que está essa reorganização das funções e de que ponto isso pode ter gerado sobrecargas ou dificuldades de gestão no sentido de pessoal mesmo. Começando assim um olhar um pouquinho para fora, assim, eu gosto de trazer o Clarim antes, porque o Clarim ele está muito na mesma pegada que Folha e Estadão. Nas entrevistas que eu fiz com o editor-chefe, ele mesmo afirmava isso, assim, que é uma redação integrada, sim, faz impresso, faz digital, tem muito produto audiovisual bem bacana, tem especiais multimídia muito relevantes, mas nas palavras do próprio editor tem um DNA muito associado ao impresso ainda. E daí na própria rotina ele consegue mensurar isso. Ele fala que até umas 15 horas, assim, aliás, 3 da tarde, o foco digital é muito evidente. Depois disso, precisamos fechar o impresso. De novo, nas palavras do editor. Essa mudança ali no meio da tarde implica em reduzir o ritmo e muitas vezes a qualidade das produções digitais. Ou seja, a gente agora tem que fechar o impresso, tem que diagramar, montar, terminar as matérias. Depois que tiver garantido o impresso, a gente volta a dar um carinho maior para o digital, que é muito parecido com o que Folha e Estadão faziam lá em 2016, 2017. Essas empresas ali que eu falei, Folha, Estadão, 0 Hora e Clarim, estavam nessa pegada, assim, ainda meio que em cima do muro. Assim, tipo, queremos valorizar o digital, mas ainda não estamos conseguindo valorizar tanto quanto queremos. O exemplo do Globo, dentro dessa pesquisa que eu fiz, dentro dessa mostra, ele é um divisor de águas, porque ele traz algumas coisas que já estavam sendo feitas no El País, por exemplo, que a gente vai ver daqui a pouco, mas assim, que foram bem pioneiras no Brasil. Essa aqui é a planta da redação nova que eles criaram, mudaram de prédio, fizeram um investimento bem forte financeiro, de pessoal, para ter uma nova sede num prédio em que funcionam outras empresas do Grupo Globo também, mas principalmente o jornal O Globo. E essa é a redação, é a planta da redação. Assim, eu tirei os nomes justamente para vocês imaginarem, né? Porque quem já visitou uma redação sabe assim como a equipe do impresso, a editoria, assim, é o coração, é o centro da redação, né? Aqui, nesse novo formato, nesse novo desenho do início de 2017, a gente percebe algumas mudanças bem expressivas. Por exemplo, a parte do impresso é essa circulada ali em vermelho, que é ali onde chegam os profissionais que trabalham exclusivamente para o impresso. O pessoal que chega mais no meio da tarde, início da tarde às vezes, depende de cada editoria, para fechar esse produto. Logo do lado ele tem uma área da diagramação, que atende os editores do impresso, mas a área exclusiva do impresso para pegar tudo que a redação do Globo fez ao longo do dia e empacotar no formato tradicional do impresso, é nessa mesinha ali do canto que eles estão. Todo o resto da redação tem uma pegada digital muito mais forte. O tradicional meião, que também está marcadinho ali com a mesa em vermelho, é onde estão o comando, onde tem pessoas que comandam o impresso também, mas tem muita gente da pegada digital forte ali. Tem as editorias tradicionais, Economia, Rio, vocês podem chegar ali para o País, alguns exemplos, em que os profissionais são profissionais do Globo. Eles têm uma matéria pronta, eles publicam no digital. Depois essa matéria vai ser adaptada para o impresso. Não tem aquela preocupação assim, em guardar material para o impresso. Eles estão trabalhando para a plataforma do digital. E tem outras seções assim, bem interessantes assim, que só fazem sentido numa empresa digital. Tem a produção multimídia, tem a parte de vídeo, que numa redação
de impresso para a internet não faria sentido. Tem um estúdio muito forte, muito bem equipado para produzir conteúdos audiovisuais. E essa parte embaixo da imagem é o terceiro andar, né, o primeiro andar da redação, o terceiro andar do prédio, e logo acima, no quarto andar, tem também uma equipe, algumas equipes assim, que trabalham com a pegada muito forte para o digital. Cultura e estilo, mundo, sociedade, tech, tudo são editorias. Tem gente ali produzindo conteúdo para o digital que é depois adaptado para o impresso, mas essa parte de inovação digital e de produtos são profissionais do jornalismo, da programação, do design, pensando em novos formatos, novos estilos, ideias que possam ser incorporadas à rotina da redação. O Ascani Seleme era diretor da redação lá em 2017, hoje não é mais, se não me engano ele ainda está como colunista, mas ele falava assim, que essas transformações todas que ocorreram recentemente, aqui tem algumas imagens para ilustrar, o meião que eu falei ali no momento de reunião entre as diferentes áreas, o estudo de televisão, de produção audiovisual para produzir produtos específicos ou demandas esporádicas que possam ocorrer, são tudo transformações assim, que buscam atrair o leitor para o digital, o leitor tradicional, e também uma nova geração de leitores que ainda não está acostumado a ser assinante, a pagar. É uma preocupação do Grupo Globo atrair esses públicos. E daí o Ascani falava lá em 2017, para pagar a conta, se não acelerar a entrada de novos leitores, vão demorar 10 ou 15 anos para o digital ser rentável. E isso é muito tempo, tanta coisa pode acontecer que é melhor não esperar esse período todo. Então, tem uma preocupação, a gente precisa captar mais assinantes, mais pessoas que paguem pelo conteúdo jornalístico, um conteúdo jornalístico evidentemente relevante, e que paguem mais, assim, porque ainda hoje assim, são assinaturas com valores bem baixos, assim, principalmente se comparado ao impresso, tá certo? Que não tem o papel, não tem a gráfica, mas também a gente precisa pensar, não tem um estúdio no impresso não tinha um estúdio de TV, de audiovisual como esse que vocês estão vendo na foto. Então, tem economias, sim, mas tem novos gastos, novas demandas numa produção exclusiva para o digital. Então, a tendência é tentar convencer o público cativo e um novo público, principalmente os mais jovens, a pagar pelo conteúdo jornalístico e a pagar mais do que a gente está vendo recentemente. Eu gosto de mostrar um pouquinho assim, também de novas funções, assim, algumas não tão novas, algumas mais interessantes e mais inovadoras, que surgiram na mesa do Globo que eles chamam de mesa do controle digital. Tem a tradicional figura da equipe de métricas, assim, né, que é mais para ver quantidade mesmo, acesso, o que está chamando mais atenção, tal assunto viralizou na internet, vamos dar uma olhada com mais carinho para isso, para ter um conteúdo maior, talvez entrar no impresso de uma forma que a gente não estava prevendo até então. Tem a tradicional equipe das redes sociais, com um pouco de diferença no sentido assim, é uma equipe que planeja muito, assim, não é só tipo, está pronto o material, vamos distribuir nas redes sociais. Que lá na produção, lá na pauta, começa a pensar de que forma a gente vai estar presente nas redes sociais, como a gente vai estar presente em cada rede social, sabendo que cada uma tem a sua especificidade, quando que a gente vai entrar em cada rede, é todo um planejamento assim mais profissional, mais organizado, mais pensado para tirar o melhor de cada rede. Eu achei curioso também esse grupo intitulado Radar, em que jornalistas acompanham o que está sendo publicado em veículos oficiais, em sites de governos, nas próprias redes sociais, na concorrência também, para produzir o factual imediato ali, o break news, no sentido, tal coisa aconteceu agora, o governo anunciou uma campanha X, uma pesquisa tal, vou fazer a matéria, mesmo que seja sucinta, e publicar no site agora. Depois, essa matéria vai ser ampliada, transformada para o próprio site, para o veículo digital e também para o impresso, pela equipe daí já do jornal, da editoria específica. Mas tem esse grupo do Radar que é mais preocupado ali. A gente tem que ter o conteúdo rápido, ágil. E desde para assuntos mais sérios, economia política, também esse acompanhamento de celebridades, de notícias
diárias mais leves, assim, acompanhar o que fulano, beltrano, que é famoso, falou no Instagram, no Twitter, e fazer uma notinha, alguma coisa assim, isso também aparece no radar. Depois pode ou não ser aprofundado por outras editorias. E tem o grupo de editores digitais que são os capistas, que cuidam da capa do site, do Globo mesmo, e cuidam da capa da editoria de economia, da política, para tentar atualizar esse material com bastante frequência, com sempre que possível, para que a pessoa que está navegando no site do Globo perceba, opa, conteúdo novo. O site das 8 da manhã não é o mesmo site do fim da tarde. Vai transformando o conteúdo e com isso tem que se refletir na capa. Tendo essa mesa de controle digital mais organizada, mais estruturada, cada editoria tradicional, política, economia, esportes, é responsável por produzir conteúdos mais elaborados. Eles podem pegar tipo algo que já entrou, que já foi produzido, que já está lá no site, produzido por essa equipe de radar, por exemplo, tem a informação inicial, mas ele vai aprofundar, ele vai ouvir opiniões de pessoas sobre aquele assunto, talvez vá em busca de fontes personagens, vai fazer esse material crescer, ser aprofundado, atualizar a matéria do site, ou talvez criar até uma nova e hiperlinkar para a antiga, e também fazer esse conteúdo numa versão que vai ser trabalhada pela equipe do impresso, pelos editores do impresso que chegam ali no meio da tarde. O desafio é que Radar consiga levantar tudo que está sendo falado de forma geral, entre outros jornais, entre outros veículos, e as editorias tradicionais consigam levantar conteúdos mais exclusivos, mais próprios. Ó, isso aqui a gente só vai ler no Globo. Esse é o desafio que eles tentam trabalhar diariamente. Na mesma linha, a mudança de prédio foi logo no início de 2017 e em março, ali, poucos meses depois, o Globo lançou uma série de novos produtos digitais, newsletters, programas em vídeo, podcasts, coisa que hoje, em 2020, a gente vê muito na moda, assim, praticamente todos os grandes veículos têm esses tipos de produtos. O Globo começou lá em 2017 e o objetivo era o mesmo, trazer uma audiência nova, fazer essa audiência pagar e dar uma olhada com carinho para o público jovem, que acessa muito esse tipo de formato, principalmente por meio dos smartphones. Voltando agora um pouco para fora, né? Tipo, o El País, das redações que eu visitei nesse período de estudo, foi a que fez a transformação mais significativa. Mas nos anos anteriores, eu visitei no final de 2016 e eles tinham feito essa mudança fazia pouco tempo. Começou em maio de 2016, no que eles chamavam de transformação do El País. Mas, para contextualizar um pouco, assim, em anos anteriores, o país passou pelo mesmo problema que as redações brasileiras. Eles demitiram muita gente, eles perderam audiência, estavam enfrentando a crise que a gente ouve tanto falar aqui no Brasil, lá também. E eles enfrentaram ela investindo nessa transformação digital, para deixar claro que a prioridade para a produção do El País é produzir jornalismo relevante para as plataformas online. E isso significa o quê? Que os repórteres do El País passaram a produzir material pensado especialmente para o site. Tipo, vai primeiro para o site, obviamente, e como que eu posso explorar isso da melhor forma para usar as características do jornalismo digital. Explorar a linguagem multimídia, explorar interatividade, explorar diferentes recursos que no impresso eu não consigo. E daí, para isso, toda a redação foi pensada em transformação digital e uma equipe de editores exclusiva do impresso adapta o material para versão em papel que ainda existe. Né? Tipo, isso foi lá em 2016 e vocês podem perceber, né? Tipo, é bem parecido com o que o Globo começou a fazer ali em 2017 também. Então, o país foi pioneiro e a gente já consegue perceber assim, que virou referência para outros veículos, citando o caso do Globo aqui. Daí, de novo, aqui um exemplo da redação. Eles fizeram três bases para essa transformação digital. Uma é a central de controle e distribuição, que é essa mesa redonda ali no meio, onde tem gente de diferentes áreas pensando, planejando como que a gente vai gerar conteúdo e distribuir esse conteúdo da melhor forma possível.
um plano do 828, que são 3 fechamentos fixos para online, eu já vou falar um pouquinho mais dele mais para frente, e o núcleo de editores exclusivo para o impresso. E na mesma linha que eu fiz com o Globo, eu apaguei aqui os nomes só para a gente pensar um pouquinho. Tipo, isso é o andar inteiro da redação. O impresso, a parte de edição do impresso, são aquelas mesas ali no cantinho. Assim, todo o resto é digital, digital, digital. Nas editorias de economia internacional, esportes, Espanha, óbvio que o pessoal que está produzindo conteúdo para essas editorias e que publica no digital assim que o material fica pronto, esse material também vai para o impresso. Mas a área circular em vermelho é onde estão pessoas que trabalham só para o impresso. Elas pegam o conteúdo gerado, adaptam para a versão impressa diária. Todo o restante ou trabalha só para o digital ou trabalha para os dois, para o digital e para o impresso. Mas a gente vê muitas áreas assim que são exclusivamente do digital. A gente tem ali o exemplo do vídeo, que é mais forte ainda do que era no Globo. A gente tem o suporte digital. São áreas assim que trabalham exclusivamente com produtos para o site do El País. Aqui algumas imagens da redação, o pessoal trabalhando na redação na imagem de cima, a parte de métrica, de acompanhamento na imagem de baixo, por gestores, por profissionais do comando da redação. E eu gosto bastante dessa fala que o Dave Alandetti, diretor adjunto na época, explicou sobre essa transformação que ele estava vivenciando. Ele falou que o El País não era mais um jornal impresso. Ele era uma marca digital que, por enquanto, ainda tem uma versão em papel. Esse, por enquanto, ele falava que não tem data para durar, assim, eles querem ter o impresso enquanto for possível, mas o foco é o digital. E daí, contextualizando um pouco, a gente tem que reconhecer que o El País tem uma vantagem importante, que é a questão do idioma, né? Tipo, mesmo ficando só no espanhol, ele já tem um alcance muito maior do que os jornais brasileiros têm com o português, né? E ainda assim, tipo, o El País tem uma versão em inglês muito forte, tem uma versão em português muito forte, que funciona aqui com escritório aqui no Brasil, tudo, e que tem uma troca de conteúdo entre todas as marcas, fazendo a devida tradução. O plano 828, que eu citei brevemente antes, que eu achei uma sacada bem interessante do jornal, no sentido de ter conteúdo novo em diferentes momentos do dia no mesmo site. Para isso eles fizeram o quê? Eles criaram 3 horários de fechamento em que é preciso renovar a capa do site com conteúdo novo. Às 8 da manhã, às 2 da tarde e às 8 da noite. Para isso, as editorias têm que se planejar. Se não tem um conteúdo factual, se foi um dia fraco de produção factual, tem que ter uma matéria fria, uma matéria pensada para entrar naquele horário e para que a pessoa entrou às 8 da manhã, entrou às 2 da tarde, tem 2 capas diferentes. Óbvio assim que teve um noticiário factual muito forte, ninguém vai esperar acontecer alguma coisa muito importante às 11 da manhã, eles não vão esperar até às 2 da tarde para publicar. Eles publicam às 11, às 11 e pouco, a hora que ficar pronto aquela primeira versão. Mas isso é para dias atípicos em que, se a gente esperar o factual, o site vai demorar muito para ser atualizado, então a gente nos força, a gente prevê. Não tem nada factual acontecendo, vamos usar tal matérias às 2 horas para atualizar o site. E isso faz com que a mesma pessoa, o objetivo é esse, que a mesma pessoa possa visitar o mesmo site em diferentes momentos do dia e nesses diferentes momentos ter um conteúdo novo ao seu dispor. Ou seja, ela se sente motivada a voltar mais vezes para o mesmo site. O El País também tem inovado bastante no sentido de formato, ele trouxe produções com realidade virtual, que são bem interessantes. Essa de Fukushima, Vidas Contaminadas, é um material muito legal, que vale a pena acompanhar. Tem a versão em espanhol, tem a versão em português, uma produção cara, que exigiu tempo, dedicação de um grupo de profissionais que foi para o Japão fazer levantamento tradicional e a produção dos vídeos com realidade virtual. No sentido, nós
é o país querendo ser um jornal que explore as potencialidades do meio digital. A gente não pode ficar atrás dos concorrentes, tem que experimentar. Não é uma coisa que vão fazer toda semana, todo mês, mas é algo que tipo, existe, já está funcionando, tem jornais fazendo, vamos fazer também. Esse exemplo de Fukushima tem até uma discórdia, assim, que tanto é o país quanto é o Clarim se dizem os primeiros veículos a trabalhar com realidade virtual no idioma espanhol, porque foi bem próximo, assim, uma data da outra, mas independente de quem foi o primeiro ou não, tipo, os dois, assim, acompanharam essa tendência, encabeçaram essa tendência de forma muito protagonista, assim. Então vale a pena dar uma olhada para esse especial, quem não conhece também. Eles têm uma preocupação, como vocês viram lá na mesa de controle do Globo e que ele na planilha do El País, em explorar o melhor de cada rede social, estar presente em cada rede social da forma mais adequada, na velocidade adequada, com formato adequado, e para isso eles botam profissionais específicos para trabalhar com redes sociais. Não é o repórter que tem que, depois de apurar, fazer o conteúdo para as redes sociais, adaptar esse conteúdo. Tem pessoas que acompanham a reunião de pauta, planejamento, e vem, tem uma reportagem tal, como que a gente vai estar com ela no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube? Se não tem nada pensado para cada uma dessas redes, eles pensam como fazer algo próprio e distribuem isso de preferência ao mesmo tempo em que a matéria entra no site, numa sintonia para se apropriar do conteúdo e gerar replicações, compartilhamentos, rotina com a sua audiência cativa e com eventuais novos leitores que possam chegar nessas plataformas em função do assunto específico que está sendo abordado. O El Mundo, o concorrente direto do El País, eu achei curioso, assim, porque se a gente estudar um pouquinho do passado, assim, início da reportagem multimídia, da exploração das linguagens no formato multimídia, o El Mundo, assim, foi sempre muito protagonista e esteve durante muito tempo à frente do El País, inclusive. Só que no cenário mais recente houve uma inversão, assim, o El País está se destacando mais, está produzindo um conteúdo mais relevante em formato, em inovação, e o El Mundo ainda sente um peso maior da crise, porque ele também demitiu, enxugou, está se adaptando. Das falas dele, assim, muito do que eles estão fazendo, ou o que eles anunciavam fazer lá em final de 2016, era tipo coisas que o país já estava fazendo. Assim, dava para ver que eles não tinham uma inovação tão grande no sentido de ir além. Era mais, queremos fazer o mesmo que o El País está fazendo. E ainda assim algumas coisas não tinham, como a realidade virtual, essa preocupação com a atualização mais constante do site. Das falas de quem entrevistei no El Mundo, um ponto que eu achei mais interessante e que merece ser compartilhado aqui é um discurso bem sincero no sentido de que lá, em outubro de 2016, eles falavam que a publicidade do El Mundo, 70% vinha do impresso e 30% vinha do digital. Quando essa marca chegasse no 50-50, metade de cada um, eles iriam rever o peso do papel, assim, tipo, não necessariamente acabar com a versão impressa, mas bem provavelmente rever a periodicidade, fazer algumas vezes por semana, fazer uma vez por semana, e não descartavam a possibilidade de não ter mais o impresso, ter uma versão diferente, uma revista impressa, algo diferente. Isso já estava presente no discurso deles lá em outubro de 2016, que é algo que eu ainda não via muito forte nos outros. De forma complementar, por ser assim um veículo referência para o estudo do jornalismo, e em especial para o estudo do jornalismo digital, assim, que tem se destacado muito nesse sentido, nessa transformação, eu busquei elementos do New York Times. Esse livro que vocês veem aqui no meio da imagem, você só consegue ir comprando, mas o livro a reinvenção do New York Times, assim, vocês acham um PDF gratuito muito fácil, é um livro que está em espanhol, e o outro é um dos relatórios que o The New York Times publica periodicamente, falando sobre o que eles estão fazendo e onde eles querem chegar. Alguns estão traduzidos, alguns têm só em inglês, mas com buscas online vocês acham esse material bem facilmente.
num desses relatórios, em tópico específico sobre a equipe do Times, sobre o pessoal que faz o jornal, eles apontam algumas mudanças que eu acho importante a gente destacar aqui, falando nesse contexto, jornais tradicionais impressos querendo ser cada vez mais digitais. A necessidade de investir na formação do pessoal, porque todos esses jornais impressos que a gente citou até agora são jornais que têm uma mão de obra muito qualificada, profissionais extremamente experientes, que têm muitos anos de casa, que fazem um jornalismo de extrema qualidade, mas não necessariamente prontos para encarar o digital. Então não é, assim, seria estupidez trocar esse profissional por gente que tem pouca experiência com jornalismo, mas que entende do ponto de vista técnico do digital, do ponto de vista ferramental. O New York Times investe muito na qualificação. O Globo também fez muito isso. Lá em 2017, quando eu visitei, ele disse que estava mais difícil, questão porque tinha investido muito na troca da sede. Mas o ideal, um cenário interessante é esse, buscar formação, qualificar o pessoal mais experiente do ponto de vista jornalístico para ter uma visão mais digital. Ele, nesse relatório, falava também abertamente assim, que ele não tinha receio em olhar para concorrência e ver, tem um fulano que está se destacando muito na produção digital, no veículo tal, que é nosso concorrente, vamos tentar captar ele para nossa equipe, a gente quer ter os melhores, a gente quer que os nossos profissionais fiquem cada vez melhores, mas se tem alguém muito bom fora, vamos tentar trazer ele para a gente. Isso também é incorporado no sentido de diversificar a redação, tipo, não ter aquela redação tradicional só homem, com a mesma idade, geralmente homem branco, hétero, ter uma pluralidade de visões, pessoal homem, mulher, idades diferentes, nacionalidades diferentes, eles falam também, porque às vezes visões políticas pessoais que não são transpostas para a matéria, mas que são importantes para a gente ter ideias de pautas para pensar ideias mais coletivas no sentido, o que está faltando o jornal falar? Que visão não está aparecendo tanto no jornal quanto poderia? Então, isso é mais fácil de conseguir com uma redação mais heterogênea. Eles reavaliam também o trabalho dos freelancers, reconhecendo que em algumas áreas é importante, mas em algumas áreas precisam ser reduzidas. Assim, tipo, algumas áreas onde nós somos o dono desse assunto, a gente quer uma marca muito forte, é interessante que tenha uma equipe própria produzindo, para criar fontes, para criar um relacionamento mais próximo. Em algumas mais esporádicas, onde a gente não aborda com tanta frequência, o freelancer pode ser uma figura interessante do ponto de vista de logística e de custo mesmo. O relatório traz ainda outros pontos assim, que eu acho bem importantes. Um deles é no sentido de as redações começarem a quebrar um pouco aquelas paredes, aquelas divisórias entre área de produto, jornalistas, gestores, desenvolvedores. Não que todo mundo tenha que fazer tudo isso a mesma equipe, mas que eu, jornalista, saiba o que o cara da parte de produtos faz, como que funciona o trabalho de um desenvolvedor, do programador, às vezes até mesmo como que a parte do comercial está lidando, que eu entenda melhor o que o outro faz. E um outro aspecto assim, bem importante que eles ressaltam nesse material é um reconhecimento da necessidade de reduzir o papel dominante que o diário impresso ainda tem no ritmo e na organização do trabalho. Um trecho que eles publicam fala o seguinte: o New York Times passou os últimos 20 anos mexendo com estruturas organizacionais e processos nascidos de demandas de impressão, do jornalismo impresso, o que é a realidade de todos esses outros jornais que eu falei até agora. Então, hoje a gente vive uma nova realidade, a gente tem demandas que são do digital, que não fazem sentido na rotina de jornalismo impresso. Então é preciso rever o quanto da nossa operação, seja o New York Times, seja qualquer outro veículo grande que nasceu no impresso, o quanto dessa operação diária ainda é reflexo do jornal físico, do jornal impresso. Se for muito, é meio óbvio que precisa rever, né? Porque mesmo o jornalismo impresso ainda sendo uma figura presente, eu tenho que olhar para o digital. Então não posso ter uma rotina em que a maior parte da minha rotina seja pensada só para o impresso. Para fechar essa análise dos jornais,
eu fiz questão de trazer o exemplo do Gazeta do Povo, que é lá do Paraná, do Sul, porque na reta final assim, da minha pesquisa, ele foi um jornal que fez uma transformação muito grande. Ele era um jornal, na época, quase centenário, tradicional, lá no Paraná. Do ponto de vista editorial, tinha algumas diferenças, algumas críticas, mas aqui eu avalio muito a parte de gestão e adaptação para o digital. Né? E lá em 2017, ele fez a seguinte transformação: ele fechou a gráfica, demitiu todo o pessoal da gráfica, vendeu a estrutura física e parou de ser deixou de ser um jornal impresso diário. Passou a ser um jornal digital, criou um aplicativo próprio para os repórteres trabalharem e produzirem conteúdo com foco no digital, com agilidade, com recursos multimídia e também com foco para que esse conteúdo fosse acessado na versão mobile, para que as pessoas acessassem no smartphone. E do ponto de vista impresso, passou a ter uma revista semanal. Foi uma transformação bem grande, assim, que segundo os editores foi planejado, foi trabalhado com os assinantes para tentar evitar ter desistência, porque o pessoal que já era assinante deixou de receber o jornal diário, passou a ter acesso ao conteúdo exclusivo no digital e essa revista semanal, e a produção passou a ser foco diário no digital e em especial em conteúdos para serem consumidos na versão mobile. Teve um investimento bem interessante em estrutura, em planejamento legal. Alguns pontos merecem ser olhados assim, com mais ressalva, com mais cuidado. Um deles é o fato de que houve uma autonomia muito grande para o repórter. O repórter vai para a rua, consegue produzir, apurar, fotografar e publicar sem passar por um revisor, por um editor, o que muitas vezes pode dar certo, pode ser eficiente, em outras pode gerar demandas problemáticas, erros que precisam ser corrigidos, precisam ser revisados. Quando eu conversei com isso com os editores, eles falavam que a gente confia muito na nossa equipe, é uma equipe que foi muito treinada, muito preparada para esse momento, por isso que tem essa autonomia. Mas a gente sabe que no jornalismo como um todo, ainda mais no cenário atual, há uma rotatividade muito grande de profissionais. Então essa autonomia a gente precisa relativizar e considerar, pensar melhor em alguns determinados aspectos, no sentido de valorizar a importância de um editor, de um revisor que fique na cozinha, na redação, recebendo esse material em tempo real para dar uma olhada externa, assim, porque não é querer dizer assim, a pessoa, nenhum repórter é competente para fazer a produção e publicar, mas todo mundo está sujeito a erros involuntários, óbvio, e que uma segunda leitura, uma revisão de outra pessoa é mais fácil de identificar do que você relendo esse material. Com base nesses levantamentos, nesses estudos, nessas visitas, eu ensaiei assim, tipo, o que eu chamo de um pequeno guia com ações para priorizar o digital. Esse material está mais aprofundado na tese, no livro, que vocês encontram a tese online no site da Biblioteca da Federal Santa Catarina. O livro tem algumas bibliotecas também, tipo, eu distribuí algumas versões, mas aqui eu faço um resumo no sentido de tentar mostrar ações em comum que eu identifiquei nesses jornais e que estão funcionando no sentido vamos priorizar o digital. Não é inventar a roda, não é ditar regras, mas é tentar reunir ideias que mostrem isso. O que eu posso fazer? Eu, um jornal impresso, tradicional, consolidado, com uma marca forte, uma empresa de médio e grande porte, posso trazer para a minha rotina no sentido de quero priorizar o digital. O primeiro ponto é garantir a equiparação salarial entre funções equivalentes no impresso e no digital, o que foi algo reconhecidamente feito de forma errada no passado. No início, assim, quando estavam tendo as primeiras versões mais expressivas de jornais digitais, de versões digitais dos jornais impressos, era muito frequente, tipo, o repórter de economia do jornal impresso ganhava X. A gente tinha um repórter digital que fazia economia, política e geral, tinha a mesma jornada de trabalho, às vezes em quantidade produzia mais coisa e ganhava menos.
A mesma coisa o editor. Tem o editor de economia do impresso e tem o editor de economia e política do digital. Os dois editam matérias, cuidam da versão final, seja para o impresso ou para o digital, mas o do digital ganhava menos. É preciso ter essa equiparação salarial. Não significa inverter a ordem agora, vamos pagar mais para o digital, então, não, mas eu sou editor do digital ou do impresso, às vezes agora muito comum ser dos dois. Então tem uma equiparação salarial nesse sentido, não reconhecer uma área como menor ou inferior. Assim, as duas são importantes para o jornalismo e o que define o meu salário é a minha função, a minha responsabilidade, não a plataforma para a qual eu estou produzindo. Um outro ponto é trabalhar em equipe. Parece bem óbvio, parece bem fácil, mas é algo que no jornalismo a gente precisa aprender muito ainda. Na rotina do impresso, a figura do repórter sempre foi muito protagonista, muito o líder da equipe. Fotógrafo, cinegrafista aparece em forma mais secundária. Se vocês podem olhar, até tipo na produção, numa página do impresso, assim, o nome do fotógrafo aparece lá no crédito, pequenininho. O do cinegrafista, a reportagem de TV também assim, é secundário. No digital, o profissional da imagem assim, tem um peso tão grande quanto o profissional do texto. No impresso e na TV também, mas assim, a gente não tem esse reconhecimento e tão claro ainda, e também assim, não via isso nítido no produto. Agora nas reportagens multimídia, a gente vê muitas vezes, assim, tipo, no crédito, tá lá logo no começo da matéria, texto fulano, imagens Beltrano, design ciclano, assim, tipo, todas as figuras, o profissional do texto, o jornalista, que é o cara que apura, o profissional das imagens, o profissional do design, são fundamentais para gerar o conteúdo com todo o potencial que ele tem para estar no online explorando suas características. Então, não vamos exigir que todo mundo saiba fazer tudo. Se você conseguir fazer tudo, melhor, mas não vai fazer tudo na mesma pausa. Você vai delegar funções, você vai trocar ideias, você vai planejar para trabalhar em equipe. Isso é o que o digital pede, o que o digital funciona, é como o digital funciona melhor. Muito ligado a isso está o ponto de promover a visão multimídia ao longo das diferentes etapas da produção. A partir do momento assim, que eu reconheço que o audiovisual, o design são tão fundamentais quanto o texto, eu tenho que pensar neles lá no começo. Tipo, lá eu tenho a ideia da pauta. O que vai ser audiovisual? O que vai ser áudio? O que vai ser vídeo? Como que eu posso pensar já na apuração, levantar alguns recursos, algumas ideias que vão valorizar o design, então trazer para esse planejamento os profissionais de diferentes áreas para que a gente busque isso. Sim. Vamos pensar numa reportagem em que tudo se complemente e explore ao máximo os recursos do jornalismo digital. O treinamento, a gente já falou lá no caso do New York Times, do Globo, é pré-requisito. Assim. A gente tem uma geração muito autodidata, pessoal mais jovem, que aprende muito a dominar programas de edição, de vídeo e áudio, assim, muito em tutoriais de YouTube, aprende de forma muito autodidata. Assim. É legal, e esses próprios funcionários da redação podem ser usados para replicar esse treinamento. Pô, eu tenho alguém ali da minha redação que edita super bem vídeo, porque aprendeu sozinho, ou fez algum curso fora ou aprendeu sozinho. Vou usar esse profissional, tiro ele uns dias da rotina para replicar isso com os colegas, daí com os colegas jovens e com os colegas mais veteranos também, que têm uma experiência de jornalismo muito maior do que desse ponto de vista das ferramentas. E fazer essa troca, esse diálogo entre o profissional mais antigo que domina o jornalismo, mas não domina tantas técnicas, com o pessoal mais jovem que domina as técnicas, mas às vezes deixa a desejar ainda em experiência de apuração, de narrativa, fazer esse intercâmbio entre esses dois lados, esses dois tipos de profissionais, é uma forma de promover o treinamento que é necessário nas redações também. Investir em sistemas de publicação. Parece algo simples, mas que a gente vê pouco acontecendo e que é uma queixa, assim, quando tu fala com repórteres, com o pessoal mais da parte braçal da redação, a gente escuta muito. Porque o trabalho do repórter, em essência, é o quê? É apurar, escrever, produzir
E sim, publicar também. Mas quando a parte do publicar eu esbarro com sistemas assim que me tomam muito tempo, que engessam, que fazem eu ficar ali numa burocracia, numa parte técnica muito grande, gera uma frustração por parte do repórter, porque, pô, eu gasto 1 hora aqui empacotando a minha matéria para publicar, e essa 1 hora eu poderia entrevistar mais uma pessoa, eu poderia aprofundar o meu assunto. Sem contar em casos assim, tipo, eu gastei 1 hora, travou, tive que fazer tudo de novo. E são relatos que a gente escuta em grandes empresas como essas que eu ouvi aí, não é só coisa de jornal pequeno, não. Ainda é, falta encontrar sistemas de publicação que agradem de forma equivalente o jornalismo, o design, assim, tipo, a gente ainda carece de ferramentas mais com uma usabilidade maior, mais intuitiva e mais eficiente. Assim. É preciso investir nesse ponto também. Criar um fluxo de atualização do online que garanta conteúdo ao longo do dia, independentemente do factual. Algo parecido com o que o El País fez lá do plano 828, mas também que não precisa ser tão rigoroso. Eu não tenho uma equipe tão grande assim, que consiga criar diferentes deadlines ao longo do dia, mas tipo, eu tenho essa preocupação. Porra, tem que ter uma atualização de manhã e alguma tarde. Assim, meu jornal não pode ser atualizado às 8 da manhã, daí eu vou embora e amanhã às 8 do dia seguinte eu atualizo novamente. Assim. Eu sou digital, eu não tenho esse fechamento de horário que ainda é cabeça de jornalista impresso pensando. Eu tenho vida 24 horas por dia. Acontece alguma coisa de madrugada, eu posso atualizar de madrugada se eu tenho equipe para isso. É essa vida em tempo real que é uma demanda muito grande desse novo contexto do jornalismo digital. Um ponto que é um dos mais difíceis de convencimento por parte da gestão. Assim, tipo, para fazer o jornalismo digital com a qualidade que a gente precisa, com as demandas, atendendo as demandas que a gente precisa, um pré-requisito é ampliar a equipe, assim, porque eu quero um jornal 24 horas por dia agora, quero fazer essa atualização em tempo real. Se eu tenho a mesma equipe, eu não posso segurar essa equipe às 24 horas por dia, eu não posso simplesmente fazer o pessoal trabalhar mais, muitas vezes com o mesmo salário. Ter essa estrutura de um conteúdo pensado para o digital, produzido em diferentes momentos do dia, passa obrigatoriamente por ampliar a equipe. Ter gente mais cedo na redação e gente até mais tarde. Então não é a mesma equipe. São equipes diferentes em diferentes momentos do dia, o que significa novas contratações. A cobrança pelo conteúdo é um ponto polêmico, assim, mas quando a gente fala em jornais grandes, jornais de referência, assim, há um convencimento mais forte. Das reportagens, das empresas que eu visitei, o El País, lá em 2016, ainda falava em não cobrar, que acreditava mais na publicidade do que na assinatura. Agora, em 2020, ele mudou isso, ele está cobrando também, e seguindo a linha do que todos os outros estão falando. Assim, o jornalismo digital acredita muito que a sua fonte de recursos vai ser mais o assinante, a audiência, do que o anunciante, a empresa que publica anúncio. Na média do mercado isso já está acontecendo, assim, a maioria dos jornais, do ponto de vista do dinheiro que recebem, a maior fatia já é dos assinantes, dos leitores, da audiência, e isso tende a crescer. Mas para isso vai ter essa mudança cultural que a gente precisa enfrentar, que é uma geração que nasceu tendo todo o conteúdo jornalístico de graça e não está acostumada a pagar. Vai ter que ser preciso trabalhar, assim, para ter um conteúdo próprio, exclusivo, diferenciado, aprofundado, você tem que pagar por isso. E mais para frente vão surgir assim pagamentos maiores, um pouco mais caro do que é hoje, porque o jornalismo digital bem feito é caro também. Indo aqui já para a reta final, um ponto bem importante é explorar a prática da grande reportagem como espaço pleno para trabalhar projetos de inovação e experimentação de novos formatos. Fazer uma rotina multimídia ali no dia a dia, toda notícia, todo fato ser multimídia, é muito difícil, para não dizer impossível. Vão ter muitas matérias que você vai fazer no ambiente de jornalismo digital que vai ser basicamente texto e foto, texto em um áudio, texto em um vídeo curto, mas
É na grande reportagem, naquela que eu dedico mais tempo, mais energia, mais dinheiro, em que eu vou fazer o meu diferencial e que eu vou conseguir reunir as diferentes características do jornalismo digital. E a gente tem muitos exemplos interessantes já para acompanhar isso. Os especiais Tudo Sobre da Folha de São Paulo são um exemplo que eu costumo apontar bastante. São bem esporádicos, assim, não é algo rotineiro, às vezes publica um, dois por ano, mas assim já tem uns 5, 6 edições assim que são um material muito rico em formatos, em experimentação de narrativas, de design diferenciado, que mostram isso, assim, tipo, são reportagens que nesse jeito que elas foram produzidas, elas só existem, só tem como existir no ambiente digital, não tem como levar elas para o impresso. Elas têm uma versão publicada no impresso, mas que pede muito comparado a tudo que ela oferece no digital. Então, explorar, inovar, buscar novos formatos, mesmo que com uma periodicidade reduzida, com algo não rotineiro, é uma demanda assim, importante que a gente precisa trabalhar no ambiente do jornalismo digital. E, por fim, incorporar esse fluxo digital como uma real prioridade. Né? A atividade jornalística ela vai continuar multiplataforma. E o jornalismo impresso vai continuar aí por um tempo. O discurso que a gente vê nos gestores dessa empresa que eu falei, que eu entrevistei, é muito no sentido de tem um público cativo que é o que consome o jornalismo impresso hoje. Mas as novas gerações não estão renovando esse consumo. Então, se eu quero olhar para quem está chegando no mercado consumidor, eu preciso focar no jornalismo online. E daí, incorporar o digital como prioridade significa entender que o jornalismo online não é um jornalismo mais simples, que se faz com menos gente, menos tempo e menos dinheiro. É um jornalismo que exige tanto quanto qualquer outra forma de jornalismo. Em alguns pontos, pode ser que exige menos, mas em muitos pontos vai exigir mais da equipe, vai exigir mais tempo, vai exigir mais dinheiro. Então, é algo tão profissional quanto, pode gerar conteúdos de tanta qualidade quanto outras plataformas, alguns até com mais qualidade, porque tem mais diversidade de formatos, de recursos, e por isso, assim, precisa ser feito com toda a responsabilidade, com todo o profissionalismo que a gente trabalha em outras plataformas também. Isso passa por um processo assim, de olhar a longo prazo. Assim, o mercado como um todo ficou muito tempo assim, confortável. Assim, o impresso ainda vai durar, o impresso ainda vai durar. Deixou o digital de forma secundária, sendo oferecido de graça, às vezes com matérias mais curtas, com matérias com mais erros de apuração, de produção, de grafia, algo subvalorizado. Olhando para o longo prazo, a gente enxerga assim, uma geração que está no digital, que o dia a dia é digital e que quer produtos de qualidade. Ela não vai pagar por um produto simples, mal apurado ou brevemente produzido, assim, algo muito restrito. O trabalho para que ela pague, para que ela consuma esse material com mais frequência e esteja disposto a pagar por isso, exige produzir um conteúdo que seja mais aprofundado, que seja mais profissional, que seja mais qualificado. E é pensando dessa forma que a gente tem que estabelecer uma meta de atrair e manter um público capaz de rentabilizar o digital, levando para o online o que o impresso tem de melhor, inovando com as potencialidades que surgem no ambiente digital. Nesse sentido, assim, eu acho que vale olhar com mais carinho para alguns veículos nativos digitais, em que a gente pode se inspirar, perceber como que eles estão fazendo, o que eles estão fazendo e trazer algumas dessas ideias para a rotina de um jornal que ainda é impresso e digital. Essa disposição em investir, em inovar, em pensar diferente, em sair da caixinha de cabeça de jornalista impresso para pensar em jornalista digital, ou seja, jornalista barra impresso barra digital, tipo, atendendo as duas plataformas, é o que eu chamo de versão de papel. Significa preservar a essência, que é fundamental, mas estar aberto para procedimentos que não sejam diretamente ainda tão influenciados pelo fluxo do impresso. É essa a ideia central que eu gostaria que vocês tirassem desse material que eu apresentei aqui. Tipo, a inversão de papel é fazer o jornalismo como a gente conhece hoje, com técnicas de apuração, de verificação, de aprofundamento, que são cruciais para uma sociedade democrática, mas estando abertos a pensar rotinas e procedimentos
sem as demandas que só fazem sentido numa rotina de impresso, de TV, que seja, de rádio, mas uma rotina agora digital. Tem novas demandas, que descarta algumas anteriores e que cria tantas outras. Demandas que vão acarretar investimento em tempo, em equipe, em dinheiro, para fazer um jornalismo profissional e qualificado. Obrigado, deixo aqui os meus contatos novamente e quem tiver interesse consegue ter acesso a essa tese, esse material de forma completa com algumas buscas na internet. Um abraço.